Acabou de ser lançado o filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. Eu já fui assistir no cinema e estou aqui hoje para trazer para vocês a minha opinião a respeito dessa obra. Fica aqui comigo. Não é um filme que fala diretamente sobre política, e nem tampouco tem cenas como estamos habituados a ver, de extrema violência, de tortura, quando se fala sobre a ditadura militar no Brasil. O viés do filme é muito mais familiar. Faz com que você se enxergue dentro da casa do Rubens Paiva, interpretado pelo ator Selton Mello. O filme mostra o Rubens Paiva como um pai carinhoso, um marido amoroso, uma família extremamente estruturada. A gente consegue enxergar em diálogos do cotidiano, passeios que a família faz, festas que eles dão e recebem os amigos, como que é o funcionamento do dia a dia dessa família, que muda do dia para a noite com o acontecimento. Esse acontecimento é quando o Rubens Paiva é levado pelo regime militar a prestar esclarecimentos e faz com que a esposa Eunice, interpretada pela Fernanda Torres, se veja completamente perdida, sem saber o que está acontecendo. Na minha opinião, a maior violência que ocorre nesse filme é a tortura psicológica quando eles prendem a Eunice e fazem com que ela perca a noção de dias e horas em que ela está na cadeia, em depoimentos intermináveis, com o intuito de fazer com que ela acabe confessando, com que ela acabe incriminando, coisas que eram muito habituais naquela época. A forma como ela se vê ali perdida, sem saber o que está acontecendo, sem saber como estão os filhos, sem saber onde está o marido, isso é desesperador. Então, ao meu ver, essa é a cena mais violenta do filme. Depois disso, a gente vai acompanhar como que é a luta dessa mulher para reestruturar essa família. São 5 filhos, crianças e adolescentes, e que ela tem que dar conta ali sem poder se expressar. Porque sim, gente, a interpretação da Fernanda Torres para essa personagem da Eunice se dá muito mais nas nuances, na delicadeza. Ela não se exprime tanto. Você consegue enxergar o desespero e a dor dela muito mais nos olhares. Até porque era dessa forma que se vivia na época. As pessoas tinham medo de falar. E ela teve que gerir essa família sem estar contando para os filhos exatamente o que tinha acontecido com o pai. Então mostra assim uma luta de uma mulher extremamente forte e batalhadora que conseguiu reestruturar essa família e tentando provar o tempo todo e buscar o que tinha acontecido com esse marido. Provar a prisão dele, tentar entender o que aconteceu, buscar respostas. O filme é isso. É uma incessante busca de respostas dessa mulher e a reestruturação familiar. O mais importante que eu achei de trazer no filme esse viés familiar, eu acho que é a questão do pertencimento. É quem está assistindo o filme conseguir se entender e se colocar no lugar dessa família, seja no lugar da esposa, seja no lugar dos filhos, mesmo não tendo vivendo esse período. Porque é diferente de quando você assiste um filme que retrata sobre a ditadura e você só vê as cenas de tortura que aconteciam nos quartéis. Com essa ideia de pertencimento familiar, você consegue sim entender que você podia fazer parte dessa família. Você consegue se identificar e se ver. Então a gente consegue entender o quanto que várias milhares de famílias sofreram durante esse período. Foram mais de 30 mil famílias que passaram por essa situação, de buscar respostas, de não entender o que estava acontecendo. Tem uma fala da personagem da Fernanda Torres, já para o final do filme, em que ela dá uma entrevista e que ela fala que o pior não é lidar com a morte, o pior é você lidar com a dúvida. O pior é você não saber o que aconteceu. O pior é essa família se ver refém durante anos, com a dúvida interminável. É muito importante que esse filme passe justamente nesse período em que não sofremos a ditadura, mas que temos sim governos extremistas. Nós vimos há pouco tempo pessoas com cartazes pedindo a volta do militarismo no Brasil. Então eu acho que a importância desse filme é trazer essa reflexão. E olha que interessante, nós podemos fazer essa reflexão. Nós não vivemos num país onde a cultura é censurada. Que bom que eu pude assistir esse filme hoje, em que retrata um período de regime de ditadura militar no país,
sem nenhum tipo de censura para a obra. Me chamou muito a atenção que no final, ao acender as luzes, eu vi muitas pessoas permaneceram sentadas. Muitas estavam chorando e algumas estavam com a cara bem reflexiva. Isso me faz acreditar um pouquinho mais na humanidade, sabia? Porque é como se fosse um soco no estômago mesmo, sabe? Ver a dor dessa mulher, ver tudo que ela passou, tudo que essa família teve que enfrentar. E não só ela, né? Milhares de famílias no Brasil. Então, fica aqui a minha dica, assistam, se trata assim de uma obra muito bem feita, Walter Salles mais uma vez arrasou, Fernanda Torres espetacular, Fernanda Montenegro não teve uma fala, mas no olhar a mulher arrebentou, como sempre. E muito mais importante do que se esse filme vai ser indicado ao Oscar, se a Fernanda Torres vai levar a estatueta como melhor atriz, eu acho que é a reflexão para esse momento em que vivemos agora do que se tratou a ditadura militar no Brasil. Fica aqui a dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem o vídeo, deixem um comentário aqui embaixo se vocês já assistiram, se vocês indicam, se vocês não gostaram, se vocês tiverem alguma ideia diferente do que eu passei aqui. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.